Fala pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Hoje nós vamos falar como evitar furos de roteiro. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações. Vamos lá. Mike, como que eu evito um furo de roteiro na minha light novel? Tá. A primeira coisa que uma pessoa ela tem que entender para ela poder fazer uma história bem bolada, que não venha a ter furo de roteiro, ou algo que ela venha se arrepender de ter feito na sua história, primeiro, um ótimo planejamento. Ah, Mike, pô, mas aí você vai falar pra mim que só eu planejando bem eu já evito um furo de roteiro. Sim. Mike, mas como que eu vou fazer isso? Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que tanto no mundo fictício quanto no mundo real existem regras, certo? Nossa, Mike, mas o que tem a ver a regra? O que tem a ver a regra? Eu vou te explicar. Primeiro, existem regras de poderes, existe regra das raças, existem regras que existem ali da escala de poder dos personagens, existem regras ali, quem é Deus, quem é humano, quem é demônio, quem é uma criatura mística. São tudo isso que a gente cria numa história são regras. E a primeira coisa que você tem que entender para você evitar um furo de roteiro é você saber planejar bem essas regras. Porque se você não planeja muito bem a regra, vai chegar uma hora ou outra que você vai querer infringi-la. E uma outra coisa, quando você levanta uma regra na sua história, você tem que seguir à risca aquela regra. Ah, Mike, mas e se eu quiser quebrá-la depois? Você pode quebrar, só que você tem que ter um porquê você quebrou e como você quebrou. Entendeu? Porque senão fica aquele famoso protagonismo. Por exemplo, você quebra uma regra, o protagonista foi envenenado por um veneno monstruoso que ele ia morrer em 30 segundos. Mas o protagonista já está há 5 dias com esse veneno e não morre enquanto os amigos dele estão procurando um antídoto. Beleza? Pode acontecer isso, Mike? Pode. Mas o porquê que isso aconteceu? Ah, é porque o protagonista, ele é resistente a esse veneno porque ele tem habilidade de tal mestre que ele aprendeu, que ele é filho de não sei quem, que tem uma imunidade no corpo que faz um remédio, aquele veneno ficar inativo. Beleza? Você achou uma resposta. Mesmo que seja uma desculpa esfarrapada, mas tem que ter. Porque quando você quebra uma regra do mundo, ou de um poder, ou o que seja, você já está provocando um furo de roteiro. E é uma coisa que você tem que entender. Outra coisa, o mundo, quanto maior ele for, quanto mais você estender a sua história, é o seguinte, quanto mais você estender a sua história, mais detalhes você está correndo o risco de deixar passar numa situação da história. Então você tem que ter tudo anotado. Eu recomendo que para você evitar furos de roteiro, você venha ter um caderno à parte ou um arquivo ali no seu computador, a parte com as regras do mundo. Para você sempre estar lendo e relendo. Para você às vezes se inspirar para novas histórias. Também para você não furar. Ah, mas que eu estou querendo fazer algo inesperado na minha história. Olhe o livro das regras do seu mundo. Justamente para você não se perder no meio da história. Para não ficar aquele negócio sem ele nem beira, entendeu? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente cuida de obedecer as regras que nós mesmos estabelecemos no nossa história, aquela história ela fica mais, como é que eu posso falar? Ela fica mais amarradinha, ela fica mais completa. Ela fica ali uma história mais madura. Então, quando você for levado para uma avaliação de light novel, para uma editora que seja, você não vai ser olhado como um amador.
Quem vai avaliar a sua light novel, ele vai olhar e vai falar, poxa, o menino toma cuidado com regra, ele cuida muito bem do sistema de mundo dele, então ele já não é qualquer um. Então são coisas que a gente tem que tomar um cuidado, porque são esses detalhes mínimos que você pode estar até perdendo uma chance de estar publicando a sua light novel, entendeu? E uma coisa que você deve fazer para poder evitar furos de roteiro são os dois pilares da história que devem ser desenvolvidos. Mike, que pilares são esses? O protagonista e o vilão. Aí você fala, oxe Mike, o protagonista e o vilão? Sim. Uma coisa que um grande furo de roteiro que muito autor de light novel comete é justamente quando ele começa escrevendo a história dele e ele só desenvolve o protagonista. E ele não desenvolve o vilão. Aí ele espera chegar no clímax, para no clímax começar a desenvolver o vilão. Aí ele já tá com o problema da situação da saga que tá acontecendo. Ele já tem que desenvolver a luta que tá tendo entre os dois. E tem que fazer uma conclusão para aquela luta final e para poder dar um final da história. Olha o tanto de coisa que o cara vai ter que resolver numa única saga. Sendo que ele poderia muito bem ele minimizar esse problema do final durante a história. Um exemplo de mangá e de anime que está fazendo isso é Boku no Hero. Nossa, mas você vive falando de Boku no Hero. Sim, porque ele é uma boa história. Se você pegar lá na história, quem são os vilões? É o Shigaraki. Mike, você tá louco? Quem é o vilão de Boku no Hero é o Alforone. Beleza, ele é o vilão. Só que se você entender, Boku no Hero, ele tem uma inovação entre o seu enredo, que é o quê? Ele fez tanto o protagonista quanto o antagonista, que é o vilão, eles serem aprendizes. E durante a história ele está desenvolvendo os dois. Ele está desenvolvendo os dois. Então o All Might se tornou o mentor do herói e o Alforone se tornou o mentor do Shigaraki, que é o vilão da história. Tanto é que você vê que conforme vai passando as temporadas, o Midoriya e o Shigaraki estão tendo cada vez mais ligações. O que acontece na vida do Midoriya reflete na vida do Shigaraki. E o que o Shigaraki faz reflete na vida do Midoriya. E é isso que você tem que fazer na sua história. Porque quando tiver o embate, a luta entre esses dois personagens, é o que chama-se de clímax. Que é o ponte-alvo, aquele alto da história. Que é quando acontece aquela batalha, quando acontece aquele acontecimento que está todo mundo esperando na história. Então é isso que você tem que fazer. Tudo que o seu protagonista fizer na tua história tem que refletir na vida do vilão. Como também o que o vilão fizer também tem que refletir na vida do protagonista. Porque eles têm que ter uma ligação. Eles são dois personagens que eles são de lados opostos, mas eles têm ali objetivos em comum. Apenas as visões deles são distorcidas. Por exemplo, às vezes o protagonista ele sonha em libertar a humanidade, como também o vilão ele sonha em mandar em todo mundo para que ninguém mande nele e ele seja livre. Você vê, os dois estão lutando pela liberdade, só que com visões totalmente distorcidas. É assim que você pode fazer a sua história. A construção do clímax vem do desenvolvimento do vilão e do herói. Porque se eles estão bem desenvolvidos, meu amigo, sua história vai embora. Entendeu? Então são coisas que são muito importantes. Você deve desenvolver sempre os dois. Ai, Mike, então quer dizer que na primeira saga eu tenho que mostrar o meu vilão? Não. Você pode fazer da seguinte forma: no primeiro arco você fala o nome do vilão. No segundo arco você fala de algum conhecido do vilão. Chega no terceiro arco você fala uma história do passado do vilão. Chega no quinto, você vai lá e conta quem é o vilão. Você mostra a aparência dele. E aí você vai mostrando pouco a pouco. Porque quando chegar no momento do encontro do herói com o vilão, que é o que a gente chama na narrativa de provação suprema ou clímax da história,
os dois já estão desenvolvidos. Você só vai pensar na batalha final, a conclusão dessa batalha e o final da história. Vai ficar muito melhor para você. E esse tipo de planejamento, pessoal, você vai resolver 80% dos seus problemas. Porque quando você desenvolve o teu protagonista e você desenvolve muito bem o seu vilão, o seu clímax fica perfeito, porque fica as coisas bem encaixadas. Porque o intuito numa história é a questão do vilão e do herói. Você tem que deixar o seu leitor, tipo, sem saber para quem ele vai torcer. Porque o vilão ele tem um ponto de vista, o herói também tem. Então quando você desenvolve bem durante a trama quem é o herói e quem é o vilão, a pessoa acaba pegando afeto dos dois. E isso, meu amigo, é sucesso garantido. Para você ter noção, existe pesquisa que diz que um vilão bem construído, ele levanta mais de 70% do sucesso de uma obra. Você pode reparar, você pode perguntar para os seus amigos que assistem um anime, pode reparar que quando eles dropam um anime, muitos reclamam do vilão. Muitos reclamam ali que aquele arco não teve sentido porque o vilão era nada a ver. Então você tem que tomar cuidado. E os furos de roteiro acontecem justamente pela negligência aos detalhes. Que nem a primeira pergunta que você deve fazer é o quê? As motivações do meu antagonista estão claras? E de acordo com as regras do meu mundo? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso, tanto os objetivos do vilão quanto os objetivos do herói. Se eles estão ali, conivente, em acordo com a regra do mundo que você criou. Se tem a ver com a história que você está querendo contar. Outra coisa que você deve perguntar: meu antagonista está fazendo as coisas no mundo, ele está aparecendo como o protagonista? Você tem que se perguntar, você tem que colocar na balança na história. Porque os dois têm a mesma importância. Não pense que o herói ele é mais importante que o vilão. Não, porque sem o herói não existe vilão. E sem o vilão não existe herói. Eles estão ali no mesmo pilar. Só que você tem que o quê? Pesar. Poxa, meu protagonista tá aparecendo bastante? Tá. E o meu vilão? Ele tá aparecendo bem menos. Então faça um arco de desenvolvimento do vilão. Por que não? Por que você não pode pegar ali e fazer um arco ali que mostra ali o passado dele, mostra um feito de maldade dele, mostra ele enfrentando um outro vilão? Seria super interessante você mostrar um nível de poder do seu vilão. Então, são coisas que você tem que estar pensando. Aí, a terceira e a crucial das perguntas as consequências das ações do meu antagonista ou do meu vilão chegam até o protagonista? O que o meu protagonista faz afeta a vida do meu vilão? Só de você pensar nesses dois parâmetros, você já elimina diversos furos de roteiro. E você cria ali uma estrutura sólida para a sua história. Porque quando você pensa nos dois, que são os dois extremos, e como eles vão se interligar, você consegue resolver os problemas no meio da história. E aí a sua história, meu amigo, fica com um nível de escrita maravilhoso. É aquela história que consegue prender o leitor desde o início até o final. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui o nosso vídeo, ativa o sininho de notificação e se inscreve aqui no nosso canal. Toda quinta-feira e sábado, às 8 horas da noite, nós fazemos live aqui no nosso canal, falando mais sobre esses tipos de assunto, como você tirar ali os furos de roteiro da sua história. Entra no nosso grupo do Discord também, que vai te ajudar bastante. Tem bastante pessoas ali com grupos que podem te ajudar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.